Jesus é aquele que tem compaixão de nós, Jesus é aquele que tem compaixão de você. Às vezes nós temos a, a ideia errada de que Deus não olha para nós, de que Deus não está preocupado conosco, de que Deus não olha o nosso sofrimento. E quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós vemos que é totalmente diferente. No Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 9, versículo 36, nós vamos ver o seguinte: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Veja, Jesus só de olhar as multidões se compadeceu delas. Elas não pediram nada, elas não falaram nada, elas não foram até Jesus, mas Jesus se compadece delas. Jesus se compadece de você, Jesus se compadece da sua família, Jesus sofre com você. É sobre isso que nós vamos meditar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 9, versículo de 36 a capítulo 10, versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Hilário de Poitiers diz o seguinte: nenhum agitador incitara a multidão. Eles não estavam cansados e abatidos por algum infortúnio ou perturbação. Então, por que Jesus se comoveu tanto por este povo? Claramente o Senhor tem compaixão dessas pessoas sob o poder de um espírito imundo e oprimidas pela lei. Pois não havia pastor que lhes restaurasse a tutela do Espírito Santo. Interessante. Hilário está dizendo o seguinte: mas por que Jesus se compadece delas? Por que elas estão cansadas e abatidas? Jesus vê o que ninguém via. Elas estão sob a tortura de um espírito imundo. Elas estão oprimidas por uma lei que não está fazendo delas pessoas livres. Elas estão presas. Essa é a maior... Você pode ter certeza, irmão e irmã, que isso é o que mais nos cansa e nos abate, quando sobre nós há o poder de um espírito imundo. O fruto desse dom era potencialmente abundante, mas ainda não colhido por ninguém. A abundância do Espírito excede a multidão dos que a tomam, pois por mais que todos colham, ele transborda em fecundidade. E porque é bom ter muitas pessoas pelas quais ele é servido, ele ordena a seus discípulos que supliquem ao Senhor da colheita que enviem o maior número possível de trabalhadores para a colheita. Ele reza para que Deus nos conceda uma abundância de celeiros para tomar aquilo que o dom do Espírito Santo preparava. Por meio da oração e da exortação, Deus derrama esse dom sobre nós. Deus é aquele que veio nos libertar. Deus é aquele que veio suplicar por nós. Deus é aquele que veio rezar por nós. Deus é aquele que veio se compadecer por nós, porque estávamos cansados e abatidos.
Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 34, versículo de 4 a 6. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas, a doente, não a tratais a ferida, não a curais a transviada, não a reconduzis a perdida, não a procurais, a todas tratais com violência e dureza. Assim, por falta de pastor, dispersaram-se minhas ovelhas. Em sua dispersão foram expostas e tornaram-se presa de todas as feras. Veja que aqui está fazendo um relato de nós, né? Ovelhas cansadas, ovelhas feridas, ovelhas abatidas, que não têm pastor. Versículo 6. Minhas ovelhas vagueiam em toda parte sobre a montanha e sobre as colinas, elas se acham espalhadas sobre toda a superfície da terra, sem que ninguém cuide delas ou se ponha a procurá-las. Esse relato mostra a nossa situação e a preocupação do pastor, que é Deus, por nos ver sem pastor, sem cuidado, sem alguém que nos trate, sem alguém que nos cure. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 2, porque Hilário falou também que estávamos abatidos e cansados pelo fardo da lei. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Esta é a lei que nos cansa, a lei do pecado e da morte. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo de 23 a 24. Antes que viesse a fé, estávamos encerrados sob a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Assim a lei se nos tornou pedagogo encarregado de nos levar-nos a Cristo para sermos justificados pela fé. Escreve aqui nos comentários: cuida de mim, Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.